Agora vamos lá, gente. Falar de timidez. Eu tenho esse problema, sou tão tímida. Sou tímida, Abdi? Eu sou tímida, Sidney. O Abdi ficou quieto, porque eu sou. Não, não sou. Não sou tímida, gente. Eu acho que eu sou. Sou não, né? Mas eu sei que talvez você seja muito tímida. Eu sei que talvez essa timidez esteja te impedindo de caminhar, de prosseguir. Ela chega a te machucar, porque você tem tanta ideia, você tem tanta vontade, mas você não consegue. Você até gostaria de ser mais sociável, mais simpática, mais comunicativa, mas não vai. E tudo isso está sendo tão valorizado no dia de hoje, né? Eu falo sempre que quem não é visto não é lembrado. A gente precisa vencer a timidez, porque ela de fato pode atrapalhar. Agora, como é que a gente resolve essa questão que pode impactar inclusive no nosso processo, nosso sucesso profissional? Aí é que a gente vai entender agora com a psicóloga, teóloga, palestrante Meire Camia. Olá, seja Claudinha, minha linda. Muito bom te receber, que bom. viu? Feliz demais de estar aqui Eu novamente também. com você. Nossa, eu te chamei Meire Camia, lembrei quando você vinha meio de mágica, assim, fazer uma mágica. Agora você poderia voltar de mágica, né? Claro, de uma mágica. Ah, eu também adoro, mágica com inspiração é com Meire Camia mesmo, ela faz umas coisas maravilhosas. Isso, ótimo. E de timidez você não tem nada? Olha, mas eu fui extremamente tímida. Foi? Fui, eu passava mal fisicamente, você acredita? Nos mesmo? lugares. Eu tinha um nível de timidez muito alto e o meu nível era o crônico. Então, assim, existem tipos de timidez. A timidez, ela é um aprisionamento, ela causa sofrimento emocional, ela causa reações sensoriais, corporais, é horrível, é uma prisão psicológica e que se a gente não conseguir se libertar disso, eu jamais estaria aqui cumprindo a minha missão de vida, feliz da vida, eu impediria todo o meu processo de felicidade. Então, é por isso que eu quis trazer também essa pauta para ajudar muitas pessoas que têm essa vergonha. Porque a vergonha, Cláudia, é o nível mais baixo de vibração do ser humano. Então, a vergonha é a vergonha de existir. Sabe, é aquela coisa que você acha que você não tem o direito de estar ali, entende? E aí impede tudo, tua vida social, você não consegue ir para uma festa. A pessoa que é muito tímida, ela vai colocando obstáculos na vida. Então, assim, eu não vou na casa da tia porque eu me sinto mal fisicamente. Eu tinha essa sensação. Eu não comi em festa, para você ter ideia, porque eu tinha vergonha das pessoas vendo eu comer. Sabe assim? Aí você vai na festa, você não... primeiro que você começa a não querer ir mais para a festa, porque você fica deslocado, você não sabe conversar, aí você fica com medo de gente, porque as pessoas vão fazer perguntas para você e você não vai saber manter uma conversa. Então, olha só quantos fatores limitantes uma timidez ela causa na pessoa, entendeu? Então, olha só, para você saber aí, né, que se você é tímido ou não, todo mundo tem um grau de timidez que eu acho que é saudável, porque a timidez boa, que é aquela que você te dá um bom senso. Porque a pessoa que é muito espalhafatosa é aquela pessoa sem noção. Então, ela vai ultrapassar os limites do respeito, ela vai invadir teu espaço pessoal, é a pessoa chata. Então, a pessoa sem um mínimo de noção social, sem um pouquinho da timidez, é ruim. Agora, quando a timidez, ela começa a atrapalhar a tua vida, e aí você começa a ter dificuldade para fazer uma apresentação no trabalho e tudo mais, aí é ruim. Então, qual é o grande problema do tímido? São as sensações físicas que vão dar um impacto na ação. Então, por exemplo, ela paralisa. E a pessoa, ela começa, como bate o coração mais forte, ela começa a ficar ruborizada. A pessoa tímida tem vergonha que você está percebendo que ela está tímida, sabe assim? Então, ela tem vergonha da reação e das pessoas saberem que ela está tendo aquela reação física. Então, esse é o sintoma físico. Tem um impacto psicológico, que é a baixa autoestima, então a pessoa vai se colocando cada vez mais para baixo, e o impacto comportamental, que é a paralisia na vida. Então a pessoa não vê a vida andando e ela vai dando passinho para trás. Então nós vamos ter situações crônicas, que a pessoa que é tímida o tempo todo, em qualquer situação ela é tímida, e vamos ter as situacionais, que é aquela pessoa que não é tímida, mas, por exemplo, vou fazer uma apresentação no trabalho, ai meu Deus, que vergonha. Então essa é a situacional, que é a mais fácil de lidar. Agora, nós vamos ter também os níveis. Então, você vai ter um nível que é controlável,
Você vai ter um nível que já realmente vai te impactar, que é o nível da ansiedade. Às vezes chega a ser um transtorno realmente de ansiedade social, né? Você fica com medo de gente, a ponto de você ter um ataque de pânico. Às vezes, numa situação social, a pessoa ela se sente tão mal fisicamente, né? Que ela tem vontade de sumir dali e a coisa fica incontrolável mesmo, né? Então, nesses casos, a pessoa precisa buscar um tratamento, porque realmente fica inviável de você ter uma qualidade de vida desse jeito, né? Agora, é interessante, Cláudia, que a vergonha, ela está em Gênesis, já logo no 3º capítulo, quando Adão e Eva, eles comem do fruto do conhecimento e os olhos se abrem. E uma frase antes, né, que já está a última frasezinha do capítulo 2 de Gênesis, está lá. Ele enfatiza que Adão e Eva já eram nus, eles já estavam nus, mas até ali não tinha vergonha. Mas a hora que você começa a entender que existe o bom e o mal e eles sentem vergonha e se cobrem com a folha da figueira, ou seja, quando começa a comparação entre eles e Deus, quando eles começam a perceber que o mal também existe dentro deles, que nós somos humanos, somos falhos, a gente não tem tudo aquilo, pronto. Existe uma vergonha que te apequena. E o que Deus quer? Ele só quer que você floresça no talento que você tem. É só, e eu preciso tirar essa casca. A casca, como uma semente que precisa virar uma árvore, ela tem que tirar a casca para ela poder florescer como uma árvore. A vergonha, a timidez, ela é a nossa casca. Se a gente não tirar isso, a gente não consegue florescer no talento que Deus deu. E esse é o grande pecado, que a gente fala que é o pecado contra o Espírito Santo, que é você não reconhecer o talento que Deus te deu. E aí, com isso, você não consegue crescer na vida, você não consegue ajudar as pessoas, você não consegue ser feliz, né? Então, a vencer a timidez, em primeiro lugar, é uma coisa que eu acho que é importantíssimo deixar isso na cabeça das pessoas, ele é uma obrigação espiritual, sabe? É você lutar pela semente divina, que é o teu talento, que reside em você e você querer fazer florescer. E não se apequenar como a gente tem a tendência de fazer, que é ficar na zona de conforto. Porque você ficar em casa é se manter na zona de conforto, é você não fazer os enfrentamentos. Então, crescer na vida significa eu crescer no meu pilar espiritual, eu crescer, ser responsável emocionalmente, então eu cresço psicologicamente, fazendo os enfrentamentos, porque a criança, ela se sente vulnerável, mas o adulto, ele sabe que consegue se proteger. Então, quando eu tomo a autorresponsabilidade pelo meu próprio desenvolvimento e começo a fazer os enfrentamentos, aí sim, eu estou crescendo psicologicamente, que eu estou me fortalecendo, porque eu desenvolvo também a coragem, que é uma virtude do espírito, né? E também me desenvolvo espiritualmente, porque eu começo a dar vazão para aquele canal, né, dessa energia que é minha criatividade, para fazer um artesanato, para fazer qualquer coisa que eu nasci para fazer e dar fluxo a isso, certo? Então, a gente precisa trazer na prática. Como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, a gente tem que ter a motivação. Então, uma dica bacana para você vencer a sua timidez é o seguinte: faz uma listinha aí na sua casa de coisas que você ganha vencendo a sua timidez. Por exemplo, eu vou poder dançar nas festas, eu vou poder me divertir nos lugares, eu vou poder conhecer gente nova, eu vou poder vender o meu trabalho, eu vou poder, sabe, viver sem tanto peso, sem tantas amarras. Então, é importante você ter o fator motivador. Motivação é a razão pela qual você se esforça em fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se eu tenho sede, eu me esforço para arrumar uma água. Se eu tenho qualquer necessidade, eu vou buscar algo que vá suprir a minha necessidade. Então, eu preciso saber e todo dia lembrar do para que mesmo que eu tô lutando por mim, o que mesmo de bom que eu vou encontrar. Então, essa é a motivação positiva, que é quando eu tenho uma imagem na minha cabeça e eu busco aquilo que vai me trazer a satisfação. O segundo ponto também muito importante é a gente mudar o modelo mental. Porque a vergonha, ela vai rebaixar a tua autoestima,
e vai trazer o crítico. Porque muitas relações a gente coloca em forma hierárquica, que é um grande erro, mas é uma coisa muito natural do ser humano. Ou seja, se eu não sou o algoz, eu sou a vítima. E o tímido se coloca como vítima e as pessoas como sendo os algozes. Ou seja, os outros são meus críticos, os outros são meus inimigos, os outros me julgam, o olhar do outro me causa temor. Ou seja, eu fico achando que o outro está me julgando o tempo todo, que eu estou sendo inconveniente. Mas olha a armadilha. A nossa mente, ela só consegue pensar por projeções, através de projeções. Eu preciso projetar em você para eu poder enxergar o que está inconsciente em mim. É assim que a nossa mente funciona. Como a gente não conhece esse mecanismo, eu fico achando realmente que o outro é meu inimigo, mas na verdade, eu sou muito crítica. Eu projeto o meu autocrítico no outro. Então, normalmente o tímido, ele julga muito a si mesmo, ele é muito severo consigo e severo com os outros. Então, ele não percebe, mas ele é um grande julgador. O tempo todo ele está julgando as pessoas e as situações como, isso é certo, isso é errado. Olha lá, isso aqui está certo, olha lá, isso está errado. Aí olha só o jeito que ela anda, olha lá o jeito que ela fala, aí eu não quero ser assim. Como ela não quer ser nada disso, que na cabeça dela é tudo muito ridículo, e ela não quer ser a ridícula, entendeu? Mas você percebe, o tímido não percebe o mecanismo psicológico que acontece na cabeça dele. Ele está projetando. E quando ele está numa situação onde as pessoas estão olhando para ele, pronto, ele acha que as pessoas estão julgando ele como ele julga as outras pessoas. Então, o segundo ponto é, rebaixa o crítico, para de julgar as outras pessoas, então você vai começar a perceber e ter autoconsciência. A hora que você está sendo chato com as outras pessoas e com a vida, do tipo, eu quero que a coisa seja do meu jeito, entende? Então, começa a perceber isso. Então, a primeira coisa, a listinha motivacional. Isso, lembrando o que você ganha ao fazer todo esse esforço, o que te abre na vida. Segundo ponto, mudar seu modelo mental, o jeito de pensar. Parar de se criticar demais e começar a focar naquilo que você faz bem e naquilo que são as suas qualidades. Então, você vai colocar 3 qualidadezinhas. Se você falar, não tem nenhuma, você tem sim. Mas, e se você não sabe, pergunta para a sua família, que eles vão te dizer, olha, você é uma pessoa organizada, olha, você é uma pessoa responsável. Então, você tem qualidades na tua personalidade, começa a valorizar mais essas qualidades, ok? Que aí você vai mudando o padrão. O terceiro ponto importante é a gente criar método. Todo mundo tem que saber fazer um método de mudança de comportamento. Cada pessoa vai descobrir o seu e é importante que você conheça e descubra o seu jeito. Uma dica é assim, ó, pega lá lugares onde você vai. Por exemplo, eu só vou em farmácia, só vou em mercado, tá. Coloca lá uma meta. A meta é, vou falar com uma pessoa que eu não costumo falar, vou trocar um pouquinho mais de palavras, até perguntar como é que você tá, como é que tá o tempo, como é que tá o mercado, sei lá. Puxa um assunto com uma pessoa que tá lá. Só para ver o quê? Que você não morre. É só para fortalecer tua autoconfiança, saber que você é capaz de superar uma super vergonha e você aguentar aquilo, suportar a tua vergonha, não tem problema. Você consegue ganhar, fazer um ganho na tua vida. Então, para isso, você vai fazer o seguinte, ó. Em toda situação que você vai enxergar um desafio. Nesse desafio, você vai conversar, nem que seja rápido, com uma pessoa. Faça uma listinha aí de pelo menos 3 assuntos que a gente chama de aquecimento social. Quando você conhece uma pessoa nova, Cláudia, a gente tem que ter alguns assuntos mais rápidos para quebrar gelo. Então, isso a gente chama de aquecimento social, tá? Então, quanto mais rápido a gente consegue aquecer socialmente, melhor é a nossa habilidade social. Ninguém nasce com isso. A gente tem que aprender a fazer isso. Eu tive que aprender tudo isso que eu tô falando aqui para você, eu passei por isso, entende? Então, assim, eu digo para você, é um caminho que funciona, mas todo dia eu tinha que lembrar. Se eu tava na fila do banco, eu falava assim, eu vou virar, vou conversar com essa pessoa que tá atrás de mim. E aí eu falava assim, oi,
tá fila, né? Tá demorando. Qualquer assunto vale, só para você perceber que você está trabalhando isso. Então, você pode ser tempo, falar sobre o tempo, falar sobre economia, falar sobre qualquer assunto que vá engatar uma conversa com a outra pessoa e você vai ganhando traquejo para isso que a gente chama de aquecimento social, que é a confiança que você sente nesse vínculo. Pode falar de família, coisas que você normalmente tem domínio. Por exemplo, você tem domínio sobre o lugar onde você mora, você conhece o bairro, você conhece... você tem filho, busca um assunto em comum. O aquecimento social, ele serve para você fazer um mapeamento rápido de assuntos em comum. Falar, ela tem filho, então eu também tenho, eu também posso falar sobre filho. Ela é casada ou ela tem namorado. Beleza, qualquer assunto que eu entenda um pouquinho na minha vida, já formou um vínculo ali de conversa, entendeu? Então, isso vai te ajudando depois para o seu trabalho. Ajuda você a quebrar um gelo para fazer uma venda, se você quer aumentar a sua renda, todo esse tipo de coisa, tá certo? Então, são essas 3 dicas bacanas, que é, então, retomando, um fator motivacional, ter uma imagem daquilo que você ganha para valer a pena o seu esforço. Segundo, muda teu jeito de pensar, para de se criticar e seja mais legal com você mesma. E terceiro lugar, cria um método e coloca todos os dias de forma consciente o que você está aprendendo ali, o que você está ganhando ali em termos de desafio. O que você está enfrentando. Aí eu trouxe também hoje, Cláudia, o meu livro, que é o Pílulas Mágicas para o Sucesso. Deixa eu ver. Ele aqui, eu até marquei a página aqui, ó, que tem dicas muito fáceis de timidez. sobre timidez. Então, assim, aqui tem tudo. Tem como aumentar a autoconfiança, tem como melhorar a timidez, como se comunicar de forma clara e objetiva. Tá. Tem vários. São mais de 60 dicas nesse livro, muito práticas para você mudar comportamento. Muito legal. Serve para todo mundo. Serve para a família inteira. Amei. Para quem é jovem, para quem já tem uma certa idade, para quem tem dificuldade em lidar com as emoções, para quem quer aprender a fazer uma apresentação no trabalho, tá? Show, e gente. quero Olha que convidar beleza. também o pessoal que na quinta-feira, dia 28 agora de maio, a gente... Maio não, desculpa. 28 de abril, olha eu louca. 28 de abril, a gente vai ter o aulão que se chama Resolução de Problemas. Eu vou ensinar um método bem bacana para as pessoas que precisam aprender a apaziguar um pouquinho as emoções. Sabe aqueles problemas que vem tudo de uma vez e a gente não consegue saber por onde a gente começa para resolver? É problema financeiro, problema com família, problema com todo mundo. E aí eu preciso ter uma paz para ser inteligente e tomar melhores decisões. Então, para quem quiser, dia 28 de abril, das 7 às 9 da noite, vai ser online, pelo Simpla, mas sem comprar o seu ingresso lá no Simpla. Dá tempo ainda, até quinta-feira, para a gente fazer isso, beleza? E aí eu quero também pedir pro pessoal me seguir nas redes sociais. Isso que eu vou falar, para seguir mesmo, porque ela tem um monte de coisas maravilhosas, compartilha muitos ensinamentos o tempo todo e é uma querida Meirica Mia, com Y, tá? O segundo I. Meirica Mia, entra lá e segue, acompanha o trabalho da Meire, porque tenho certeza que você vai amar. E para quem tem empresas também, palestras motivacionais para empreendedorismo, principalmente empreendedorismo feminino. Então conta comigo lá que eu também sou mágica, a gente faz tudo junto, misturado. Ela é muito legal, muito jóia. Obrigada, Meire, tudo de bom. Muitas felicidades, até a próxima. Muito obrigada. Não demora, tá? Obrigadíssima.